Um homem disse que foi enganado pelo MBL e tá pedindo a retirada da assinatura dele do Partido Missão. Vamos entender o que é que aconteceu aí com Pedro Zambarda agora no plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro Zambarda, vamos situar as pessoas aqui. Essa história diz respeito àquela coleta de assinaturas para a criação do Partido Missão. A gente já reportou isso há algum tempo, né? Já tinha relatos das pessoas dizendo, olha, que né, o processo de coleta de assinatura ele tinha alguns problemas. E agora a gente tem um depoimento de um homem dizendo que foi enganado para colocar o nominho ali nas assinaturas. Teve, e o valor jornalístico desse depoimento, embora seja o depoimento de uma pessoa, alô, responsabilidade jurídica, a gente está apenas relatando o fato, mas alguma coisa que é diferente, né, Ana, que não é aquela coisa, fontes do Supremo Tribunal Federal, fontes da minha cabeça, é um jovem que me deu um relato com prints e com a interação dele com o próprio MBL. Se o MBL quiser me dar um outro lado dessa história, eu tô super, inclusive, curioso para entender. E tem outras matérias também da imprensa que embasam essa informação. Mas é o seguinte, o MBL tá dando como certo que o partido deles vai ser protocolado e tal. Eu trouxe esse relato lá na Folha Democrata, de um homem que se diz enganado pelo MBL, afirmando que pediu a retirada da assinatura do partido Missão sem sucesso. Vou trazer para vocês esse relato que eu recebi já faz um tempinho, e aí eu fui apurar, né? No final do mês de julho, a Folha Democrata recebeu um relato exclusivo que reproduzimos na íntegra e sem cortes, a pedido do próprio autor. Boa tarde, Pedro. Eu me chamo Giovanni Monteiro de Araújo, eu tenho 25 anos e sou natural de Capelinha, em Minas Gerais, e atualmente eu moro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eu me mudei para a região dos Lagos no ano de 2024, no mês de maio, por volta da semana do dia 20. Meu irmão, minha cunhada e eu fomos até a cidade do Rio de Janeiro, onde resolvemos passear em Madureira, local em que fomos abordados por um homem de aproximadamente 30 e poucos anos, que se identificou como professor e nos apresentou, através da sua fala, de um projeto, entre aspas. Pelo menos afirmou que se tratava de um projeto que visava buscar melhorias nas faculdades do ensino público do estado do Rio, o mesmo em momento nenhum informou estar criando um partido ou fazer parte do grupo MBL. O mesmo trazia um documento, o qual assinamos para ajudar tal projeto, porém, algum tempo depois, descobrimos que se tratava de uma ficha de apoio à criação do partido Missão. Não havia na referida ficha do nome do partido, nem as informações de criação de partido, nem informações a respeito do vínculo desse grupo ao grupo do MBL. Dito isso, tais assinaturas foram recolhidas de forma ludibriosa, a opinião dele, e enganosa. Descobri sobre o partido Missão posteriormente, através de reportagem feita pelo Meteoro. Ele nos acreditou, viu, Ana? Mandei mensagem para a página do partido solicitando a retirada da minha assinatura, mas sem sucesso. Relatei a situação em um post dos mesmos, porém recebi apenas piadas vindas dos seguidores. Segue anexo os prints dos meus relatos tanto no direct message do partido, quanto na postagem dos mesmos, tendo inclusive relato de outra pessoa que se sentiu enganada também. Então aqui, esse aqui é o ADM do Partido Missão, e aí tem aqui a mensagem dele. Boa tarde, eu fui enganado por um representante de vocês que me passou informações falsas a respeito da ideologia e das intenções do seu partido. Eu gostaria de saber quais os meios que vocês estão disponibilizando para a retirada da minha assinatura que eu ofereci para vocês. Vale ressaltar que o seu representante afirmou ser um partido de esquerda, o que parece ser mentira. Agradeço e aguardo o retorno. Aí esse rapaz aí, que é o Giovanni, ele escreveu aqui para esse integrante. Outro detalhe, o representante não entregou o formulário para nós, apenas explicou que se tratava do projeto Missão para a Melhoria das Faculdades do Rio e depois mostrou apenas onde assinar. Não tenho medo de admitir que eu fui ingênuo, mas isso não muda o fato de que o representante agiu de má fé. Glória Albuquerque responde também que ela foi outra pessoa que se diz enganada. Entre no site do TSE e registre a denúncia, fazendo o requerimento de retirada da assinatura, relatando o ocorrido. A você, eles informaram que era a criação de um partido. Já quando me abordaram, falaram que era um projeto de melhoria da saúde, educação e segurança públicas. Eu, numa parada de ônibus, num sol quente de fritar os neurônios, com medo de perder o ônibus, acabei assinando.
O coletor portava uma prancheta com papéis dobrados estrategicamente, de modo que mal dava para ver a linha onde devia assinar. Agora vou consultar no TSE se minha assinatura foi validada e solicitar a retirada dela. O Giovanni diz: eu vou levar em consideração a sua dica, afinal a culpa é minha por ter sido enganado por gente desonesta, opinião dele. Logo se vê que tanto o partido quanto seus apoiadores são super honestos, entre aspas, começaram muito bem e é melhor, e o melhor é que já temos pouca gente desonesta na política, um partido a mais, só de vagabundos, opinião dele, desonestos é tudo que a gente precisa. Aí ele mandou mensagem pro MBL: boa tarde, mandei mensagem, mas não responderam, gostaria de saber como é que faz para excluir a minha assinatura, fui enganado por seu representante, desde já agradeço o retorno. O Erison responde: oxi. Ele mandou: o representante abordou meu irmão, minha cunhada e a minha em Madureira, argumentou que tal partido era um partido progressista, com foco na melhoria da educação e coisas desse tipo. Quando questionado, não informou estar vinculado ao MBL, e inclusive deu a entender que estava mais à esquerda e por isso conseguiu minha assinatura e dos meus parentes. Vocês têm o direito de formar o partido de vocês, mas não enganando as pessoas. Esse tal de Pablo Bongiorno, me explique uma coisa. Como é que você foi enganado, entre aspas, sendo que na ficha de apoiamento está escrito formação de um partido político, com a logo do partido e o nome do partido? O Giovanni responde: você já leu as informações que eu passei acima? De qualquer forma, o formulário apresentado não falava sobre partido político, nem falava que era vinculado ao MBL. Eu apenas expus o ocorrido, pois não fui respondido na DM, só quero que tire a minha assinatura, que foi obtida através de uma enganação. Depois disso, vocês seguem com a sua vida e eu com a minha, simples. Foi mal pelos erros de português, saí de um plantão noturno, agora e eu estou grog. Eu comecei ali no meio da mensagem e esse é o começo dela. Essas mensagens aí estão onde? Estão no Instagram. No Instagram do Missão. São num post público no Instagram. No Instagram do Missão. E o Giovanni, com a autorização dele, tá, gente? Isso tudo foi consultado previamente, porque eu dou confidencialidade, inclusive, para as fontes, quando elas me pedem. Mas ele falou: eu faço questão de tornar a denúncia pública e dou meu nome aqui para dizer para vocês o que aconteceu. Por que a gente tá falando sobre isso, Ana? E aí, com toda a responsabilidade jurídica? Porque, assim, a redação do DCM pegou relatos muito parecidos em vídeo de pessoas também que não foram informadas que era uma apuração, que era uma ficha de filiação do Missão. Veja bem, a desonestidade não tá só... Essa ficha tá mostrando que é pro Missão. Mas a desonestidade não é só o partido. Ninguém fala que é do MBL. Que foi uma coisa que eu falei muito pra Sofia, assim, sabe? Você vai se filiar ao PT... As pessoas sabem, é o Partido dos Trabalhadores, é o partido do Lula, você vai se filiar ao PSOL, é claro o jogo. E a Heloísa Vilela, no ICL, fez uma outra matéria ainda mais profunda, teve também uma reportagem do Intercept a respeito disso, em que uma coordenadora do MBL chamada Deb diz que foi orientado internamente para dizerem que eles não são do MBL. Então, assim, TSE, Ministério Público, vocês precisam olhar tudo isso que a gente tá pegando, porque cada um é um cavalo, entendeu, gente? Um tá pegando uma patinha, o outro tá pegando uma orelhinha, o outro tá pegando um narizinho. Vocês precisam pegar esse quebra-cabeça todo que a imprensa tá montando e tem que mostrar o que tá rolando, assim, porque as pessoas publicamente já deve ter gente entrando com protocolo no TSE para tirar a autenticidade dessa assinatura. E, assim, o MBL precisa esclarecer essa história também. Eles fogem desse assunto como qualquer... Como diz, o diabo foge da cruz. Mas é isso. Acho que eu fui responsável juridicamente, né? Foi tranquilo. Não, super. Achei... Nossa, bem redondinho mesmo. Veja, eu ia comentar exatamente isso. Não é a primeira denúncia nesse sentido, né? De que o processo de recolhimento dessas assinaturas tem procedimentos aí questionáveis. E esses questionamentos devem ser levados, de fato, às instâncias aí que estão analisando as fichas, né, de assinatura e a quantidade de assinaturas para conseguirem a fundação do partido, né? Eu me pergunto aí por que um partido teria interesse em se formar, sabe? É isso que me deixa
eu vou ser bem inocente aqui. É isso que me deixa bem confusa, Pedro. Por que é que um partido político gostaria de se formar sem informar para os seus apoiadores, para as pessoas que estão manifestando interesse na formação desse partido, primeiro, quais são as suas posições, né, sobre o que exatamente, o que eles defendem, quais são as questões, porque um partido político é isso, né, um agrupamento de pessoas que têm posições políticas que são defendidas por esse grupo, e eles se manifestam e arranjam outras pessoas que apoiam aquilo também, em tese, né, esse é o processo. Agora, por que é que um partido político gostaria de se formar sem ter expostas as suas posições? Que posições são essas que você não pode levar e que o público não vai apoiar? E segundo, sem levar também as suas filiações. Quem é que está envolvido? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse partido? A criação desse partido não está sendo feita aí, né, a partir dessa perspectiva da forma orgânica que deveria ser a formação de um partido político, né? Aí junta com uma outra questão, e aí é que eu olho o vespeiro, vamos lá cutucar com o palitinho. Aí eu me lembro que uma das primeiras coisas que esse pessoal fez quando coletou aí, né, de que jeito, as assinaturas para a criação do seu partido, a primeira, eu vou dizer uma das primeiras, né, porque, enfim, uma das primeiras coisas que eles tiveram vontade de fazer, celebrar a vitória de seus objetivos políticos, enaltecer os ideais que movem o seu partido. Não, eles foram fazer live botando vídeo meu e da Sofia, né, pra dizer, olha, conseguimos, né, e vieram encher o saco nos nossos perfis, assim, foi encher o saco de duas mulheres que falaram, olha, eu acho que esses caras não conseguem não, porque política é coisa de adulto e eles não têm esse perfil. Aí vão as crianças e comprovam que eles são crianças, né? Exatamente, a primeira coisa que as crianças fizeram é conseguimos, nananana. O Yakuto Shidoro fez o melhor comentário. Foge como qualquer MBL foge de uma mulher, na verdade, de cabelo pintado com uma régua. Eles têm pânico de Ana Lesnovski, eu digo. Pânico. Eles têm pânico de mulher, eles têm pânico de régua, eles têm pânico de tudo. E eu não sei, eu continuo achando, galera, que esse negócio de fazer política talvez não seja pra vocês. Mas, e aí tem uma outra questão também que talvez esteja interligada com isso, talvez com o fato de que o MBL passou muito tempo dizendo que nós não somos um partido político, nós somos um movimento orgânico de pessoas e tal, que tem mas não somos políticos e tal. Ai, de repente eles querem fazer um partido, né? Que coisa. De repente não consegue, né? De repente. É isso aí. Ficamos por aqui? Ficamos, não tem café nesse corte, gente. Não tem. Tá tudo bem, vamos embora. Vamos, como diria meu avô, vamos fazer uma cardenalzada de sopa e ficar quietinho. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia.